Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a água no nosso organismo. Nós começamos lá falando sobre a água, a distribuição dela no planeta, algumas características sobre ela, enfim, sobre o saneamento básico. E aí a gente finaliza então com a questão da água e a saúde, mas principalmente alguns efeitos da água dentro do nosso corpo. Essa é uma aula que, se nós fôssemos detalhar assim, todos os benefícios que a água traz para nós, seria uma aula muito extensa. Então, é apenas um resumo daquilo que a gente considera assim, muito importante da água em relação ao nosso organismo, tá bom, pessoal? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que saber que a gente perde aí cerca de 1,5 litro de água por dia, seja através da nossa urina, das fezes, do suor e também da nossa respiração. Infelizmente, com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas bebem menos água. Isso principalmente porque as pessoas tomam refrigerantes, sucos e acaba substituindo um pouco o uso da água em si. É lógico que isso não é generalização, há muitas pessoas que bebem bastante água, mas muito se tem observado ao longo dos tempos que as pessoas têm tomado menos água. Isso tem contribuído para que algumas doenças e algumas anormalidades surjam no corpo pela falta da ingestão de água propriamente dito. Um carro a gente não deve esperar acabar a gasolina para ir abastecer. Também não deveria ser assim com o nosso corpo, irmos à fonte da água, tomar água quando estamos com sede. Não, muito pelo contrário, devemos beber água antes de sentir sede, né? Bom, muitas vezes nosso corpo nem percebe que está precisando de água e muitas vezes a gente até sente fome, mas na verdade o corpo necessita até mais de água, porque muitas vezes o corpo identifica que a gente só vai beber água quando se alimenta com alguma outra coisa ou tira dessa outra coisa a água que o corpo precisa. Então é muito necessário beber água porque pode causar vários problemas, né? Assim, então, uma pessoa de mais idade, principalmente, dor de cabeça, confusão, coração batendo mais rápido, as fezes muito duras, pouca urina, cansaço, dor na musculatura, perda de equilíbrio, pele seca, perda de peso, boca seca, olhos sem brilho, são fatores relacionados com falta de água. Enfim, daria para ficar dando vários exemplos aqui, mas nós vamos citar alguns. Um exemplo é o controle da temperatura, que a gente chama de termorregulação. Se a gente bebe bastante água, há um controle de líquidos no nosso corpo que ajuda a manter a nossa temperatura. Se a gente não bebe água, a sensação de calor ela vai aumentar no nosso corpo, principalmente a sensação interna. Isso vai fazer com que surja cansaço, sonolência e até torpor. Torpor é quando você começa a ficar até um pouco confuso, vamos dizer assim, né? De tão calor que está, você não consegue raciocinar muito bem por causa do calor. A água também é um solvente que elimina toxinas, ou seja, alguma coisa que nós comemos e que às vezes pode ter uma química, algo que não nos faça bem, a água ajuda como um solvente, ajudando a destruir aqueles elementos e para que nós possamos eliminar mais rápido através da nossa urina. Os nossos olhos, por exemplo, necessitam de água para lubrificar os olhos. Então, o ideal seria não usarmos nenhum tipo de colírio para o ressecamento das vistas, e sim através da própria água do organismo. Há pessoas que sofrem de uma doença chamada xeroftalmia, que é o ressecamento do olho, ardência na região do olho, né? Irritação. Então, nós evitaremos bebendo água. Saliva nós dependemos para a produção de saliva muito de água. As pessoas que não tomam água vão tendendo a ficar com a língua muito seca, uma substância esbranquiçada, e você vê muito isso principalmente com pessoas mais idosas que na hora que vai a saliva fica grossa, fica muito densa, né? Então a água ela tem um poder de ajudar na saliva, na produção de saliva que a gente depende para umedecer os alimentos. A pele precisa muito de água. Então, se a gente não tem água no nosso organismo, o que vai acontecer? A nossa pele vai ficando ressecada. Isso contribui não só para o aparecimento de rugas, ressecamento de uma forma geral,
mas também o próprio envelhecimento precoce da pele. O cérebro, um dos órgãos que trabalham o tempo todo, ele comanda tudo que o nosso corpo faz e por isso ele gera muito calor. Ele necessita ser refrigerado, então ele precisa ser hidratado. Alguns especialistas dizem que você reduz doenças do coração e do cérebro de até 50% quando você faz uma boa ingestão da água no seu organismo. Nosso estômago ele produz ácido, o ácido clorídrico. Quando a gente não toma água suficiente, a água ajuda com que o nosso estômago, que tem uma mucosa, faça uma substância de proteção. Se a gente não bebe água, a gente também corre o risco de desenvolver o que? Azia, gastrite, né? E aí tome o omeprazol, entre outros prazol aí da vida, para resolver o problema que às vezes por falta de água do organismo. O fígado, o fígado ele tem um sistema de armazenar, né? A parte do que nós absorvemos ali, ele acaba sendo armazenado no fígado. Então, se a gente não bebe água, por exemplo, os sais biliares vão se formando no fígado e é muito fácil aparecer também as pedras na vesícula, por exemplo, tá? Então, são alguns exemplos aí. Os rins. Os rins é onde filtra o nosso sangue, é ali que faz a formação da nossa urina. Então, se a gente não tomar água, vai formando sais ali. Esses sais podem formar os cálculos renais, que nada mais é do que as pedras que a gente conhece como pedras nos rins. E aí pode formar um tipo de pedra lisa, mas pode formar esse tipo de pedra que vocês estão vendo aí na imagem, que é cheia de ranhuras, cheia de pontinhas, que é chamada de estruvita. E aí quando essa pedra pega no canal, no próprio rim, ela vai causar uma dor intensa, às vezes até causa sangramento também. O sangue, 82% do sangue é água, então o sangue precisa que nós tomamos bastante água, né? Então o sangue vai ficando mais denso, vai ficando mais grosso também, isso dificulta a oxigenação das células, por exemplo. Então tomar água também é importante para o sangue. O coração é um órgão que trabalha o tempo inteiro, não pode parar de jeito nenhum. E como ele trabalha muito, ele gera muito calor também. Se você não tomar água, ele vai se fadigando, a musculatura dele vai ficando mais cansada, vai tendo pouco resfriamento. Não sou eu que estou dizendo, assisti uma palestra de um médico, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele dizia que se nós tomamos água numa quantidade bacana, nós reduzimos em até 50% as doenças cardiovasculares, que são as doenças relacionadas tanto ao coração quanto aos vasos sanguíneos e ao sangue, tá? Então é muito sério essa questão da água no nosso organismo. Os músculos também, principalmente quando a gente faz alguma atividade física, gera muito calor, precisa ser hidratado, né? Todo mundo assiste aí aquelas corridas, aquelas maratonas, por exemplo, a corrida de São Silvestre, e aí os corredores passam, tem os lugares que as pessoas, né, vão entregando água ali, eles tomam água, jogam um pouco em si próprio ali, correndo, porque a água ajuda a também refrigerar essa musculatura do corpo, e a falta dela vai causar o cansaço mais rápido e também as famosas câimbras podem vir, né? Bom, a cartilagem, as cartilagens, as juntas dos nossos ossos têm cartilagem, né? E ela produz um líquido ali chamado líquido sinovial, que nós precisamos muito da água nesses órgãos. Então, se isso não acontece, vai acontecendo um desgaste ali da cartilagem, que começa a entrar em atrito com o osso, causando aí as famosas doenças como artrite e artrose, né? E muitas vezes tudo isso a gente tem como se cuidar, se precaver um pouco mais, tomando água suficiente. Até mesmo para as questões sexuais, a questão da lubrificação da glândula de Cooper, que é uma glândulazinha que produz uma lubrificação natural ali para o homem, ou as glândulas de Bartholin, Skinny na mulher, que também funcionam com a fluidez de líquidos para acontecer a lubrificação para o ato sexual. Então, assim, são inúmeros benefícios que a água traz para nós. Nessa palestra que eu assisti, o médico dizia assim que a água
tem a capacidade de diminuir até de 30 a 45 doenças no corpo, né? E aí qual é o ideal? O ideal é a gente tomar de acordo com a queima de energia que nós temos, né? Então, se é um dia que você faz atividade física, de repente até mais de 2 litros. Mas o dia que você está mais tranquilo, pelo menos aquele 1,5 litro a gente precisaria repor. E aí eu não estou falando de ficar tomando suco ou refrigerante, apesar que nós acabamos adquirindo água também com esses alimentos. Mas eu queria dizer para vocês a importância de tomar água no seu estado natural. É muito importante porque a água nos traz vida, a água nos traz qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha contribuído um pouquinho, falando bem rápido para que o vídeo não fique muito longo. E é isso aí, um grande abraço a vocês.